no programa de autoria futura, que é o que fizemos a maior pesquisa, então se as pessoas fizerem isso, estudar por 90 minutos antes das aulas na faculdade reduz em 50% a chance de desistência no primeiro ano. Isso é incrível e funciona especialmente bem para pessoas com maior probabilidade de desistir. Então, muitas intervenções psicológicas ajudam os bons desempenhistas a se saírem ainda melhor e não ajudam tanto os desempenhistas ruins. E por que você acha que isso os ajuda mais? Acredito que os bons desempenhistas já possuem certa visão e um plano. Os maus desempenhistas são ambivalentes sobre suas ações, pois não têm um plano definido. E vamos falar mais sobre por que isso é tão importante. Então, se você não tem um motivo para fazer algo e então surge um motivo para não fazer, bem, então você simplesmente não fará porque não fazer as coisas é muito fácil. Você pode simplesmente ficar sentado e não fazer nada o dia todo. Fazer coisas exige esforço e então qualquer resistência provavelmente vai te empurrar para trás. E então ir para a faculdade é como, bem, por que isso é difícil? Bem, você tem que se levantar, você tem que ir para suas aulas, você tem que fazer as tarefas, você tem que fazer a leitura, você tem que escrever os testes, você tem que acreditar que este caminho é de alguma forma melhor do que qualquer outro caminho que você poderia estar. E existem inúmeros outros caminhos, e que é melhor em algum sentido fundamental do que simplesmente não fazer nada ou jogar jogos, ou ser puramente hedonista. Então há muitos, porque é difícil, há muitos obstáculos. E se você não tem um motivo, bem, por que você superaria os obstáculos? E então, o que acontece quando você faz o programa de autoria futura é duas coisas. Primeiro de tudo, você se constrói como o tipo de pessoa que poderia ter um motivo certo, que poderia fazer uma visão e impô-la ao mundo, e como você faz isso. Em segundo lugar, você realmente desenvolve uma visão, ok? Então, a primeira coisa que o programa pede para você fazer, e tem um elemento bíblico nisso, tá? Em algum sentido fundamental, embora isso não fosse tão explícito quando o desenvolvemos pela primeira vez, mas eu percebi isso mais tarde, há uma declaração nos evangelhos. Cristo diz aos seus seguidores peça e você receberá. Bata e a porta se abrirá, procure e você encontrará. E você ouve isso e pensa, não pode ser tão fácil assim. Bem, não é tão fácil assim. Por quê? Vamos pensar sobre o que significa querer algo, você quer encontrar. Então você vai procurar, quão duro você vai procurar, sabe? Talvez você esteja atrás do Santo Graal, certo? Você está atrás do ouro na toca do dragão ou a joia na cabeça do sapo. Você está atrás de algo que é guardado por uma figura monstruosa. Você vai procurar quão comprometido com isso você está. E há um compromisso total nisso, de uma maneira fundamental. É como você deve ser humilde o suficiente para estar aberto ao aprendizado, à transformação radical, à probabilidade de que você esteja realmente errado se não está encontrando o que está procurando, e a disposição para sacrificar praticamente tudo de menor valor por esse objetivo. Caso contrário, você não o quer, você não perguntou, você não está procurando, você não bateu na porta. Bem, isso é o desenvolvimento de uma visão. Agora você pode interpretar a consciência como a implementadora da visão no sentido mais amplo. Então, o que realmente enfrentamos como seres humanos não é um mundo determinístico que funciona como um relógio, que o passado impulsiona para frente de maneira algorítmica ou determinística. Não é assim que o mundo funciona. A maneira como o mundo funciona é que nos deparamos com um horizonte de possibilidades que não é previsível. É um pouco previsível, da mesma forma que uma peça musical é previsível. É governado por regras, mas não é deterministicamente previsível. E está cheio de possibilidade e potencial, que é, na verdade, a sua natureza, seu potencial em sua natureza, e para maximizar a qualidade de nossa interação com esse potencial, temos que impor uma visão sobre ele, e então perseguir a visão. E então, quando você faz o programa de autoria futura bem, é isso que você está tentando fazer, é desenvolver uma visão. Então aqui está o primeiro exercício. É como, ok, aqui está o acordo, tudo bem? Você consegue ter o que precisa e o que quer. Talvez até melhor
Você consegue ter o que precisa e quer se estivesse se tratando adequadamente. Então, imagine primeiro que você está se tratando adequadamente porque realmente se importa consigo mesmo. Ok, digamos que você não se importa. Sim, bem, Como você ajuda alguém? você pelo menos pede para eles abrirem a porta para a possibilidade de que talvez eles possam. Então imagine apenas que você não fez isso, que você poderia, mas que você tentou pensar, ok, eu sou uma pessoa valiosa, talvez, e se eu estivesse me tratando como se tivesse valor intrínseco, como se você estivesse se tratando como se fosse alguém que você amava, então você poderia imaginar fazendo isso por alguém que você realmente se importa, porque a maioria das pessoas se importa com alguém que não é elas. Então faça. Você identifica alguém que se importa? Sim, você pode dizer isso porque é como se você não fosse tão bom em cuidar de si mesmo. Imagine alguém que você ama e então finja que está trazendo essa atitude para lidar consigo mesmo, com todos os seus defeitos e falhas. Não estou sendo casual. É difícil para as pessoas fazerem isso, porque conhecemos profundamente nossos próprios defeitos, o que dificulta cuidarmos de nós mesmos. Mas imagine que você deveria cuidar de si mesmo, e que você poderia e que você fez. Apenas imagine isso, então isso está abrindo pelo menos a porta, certo? E então você diz, bem, daqui a 5 anos, você terá o que quer e precisa, o que é. E então, esta é uma pergunta profunda, porque a questão é essa. Sua vida vai ser difícil, e vai ser marcada por sofrimento e tragédia de todos os tipos diferentes, decepção e obstáculo e traição e toda a panóplia de catástrofe humana. Isso é absolutamente 100% certo. Definitivamente vindo em sua direção. Ok, então, dado isso e dado que você quer viver uma vida livre de ressentimento e amargura e envelhecimento precoce e sofrimento excessivo, e que você não quer ser um fardo para todos ao seu redor, o que você teria que ter para tornar o carregamento desse peso valioso? Essa é uma pergunta difícil, sabe? É como? O que justifica o seu sofrimento? Isso não é como eu vou ser feliz. É o que justifica o seu sofrimento. Bem, pergunte a si mesmo. Você pode ter o que quer, se estiver cuidando de si mesmo. O que seria ok? E então você escreve por 15 minutos sobre como sua vida poderia ser daqui a 5 anos se você conseguiu o que precisava e queria. E então concretizamos, sabe? Tive muitos clientes e alunos que disseram, bem, eu não sei o que fazer com a minha vida, o que eu deveria fazer com a minha vida. E a primeira resposta para essa pergunta é que não é uma pergunta muito boa, porque é como se você quisesse uma resposta de uma linha para o que você deveria fazer com a sua vida, como a vida é tudo. E você quer uma resposta de uma linha para tudo? Não, uma pergunta. Você pode imaginar um futuro desejável, mas ajuda a particularizá-lo. Então, uma das coisas que você pode perguntar é: onde as pessoas encontram significado? E a resposta é bem, em vários lugares. Aqui estão alguns lugares onde as pessoas geralmente encontram significado, então se clientes viessem até mim e estivessem deprimidos. Primeiro, eu tentaria descobrir se você está deprimido, tem uma vida terrível ou uma combinação das duas. Você pode perguntar qual é a diferença. Essa é uma ótima pergunta. Se você está deprimido, você tem uma boa vida, mas está sofrendo. Então, o que significaria ter uma boa vida? Isso pode ter significados diferentes para cada pessoa, mas é possível ter uma ideia geral. Provavelmente você tem um relacionamento íntimo, ou pelo menos tem a perspectiva de um. Então você quer pelo menos um e acredita que talvez possa ter. Se você não tem um, e provavelmente se você tem uma boa vida, você tem um. Você tem alguns amigos? Eles são amigos de verdade, certo? Você tem alguns membros da família, talvez filhos. Se não filhos, pais, irmãos, ou talvez ambos, netos. Você está inserido em uma família. E seus relacionamentos com sua família são desejáveis. Você tem um emprego ou uma carreira. E então, se é um emprego, bem, então é difícil. E talvez você não o teria escolhido como uma vocação, mas pelo menos talvez você tenha bons relacionamentos com seus colegas de trabalho e está fazendo algo difícil, mas que é realmente produtivo socialmente, útil e gera uma renda, então isso não é nada. Você é educado ao nível de sua capacidade intelectual ou tem planos para fazer isso. Você está cuidando de si mesmo mental e fisicamente
e tem uma estratégia para lidar com o reino da tentação de sinal, abuso de drogas e álcool e comportamento sexual inadequado e coisas do tipo. E então adicionamos mais um recentemente, pelo menos conceitualmente, que você adotou um certo grau de responsabilidade cívica, certo? Você está participando da comunidade mais ampla de alguma maneira, e se você não está fazendo nenhuma dessas coisas, minha vida é sem sentido. Se você não está fazendo nada disso, então não faz sentido. Esses são os domínios do significado. Então, se você está miserável e não tem nenhuma dessas coisas, se você é um terapeuta cognitivo-comportamental, a primeira coisa a fazer é perguntar qual dessas coisas a pessoa deseja trabalhar primeiro. Fazer amigos, entrar no mercado de namoro, conseguir um emprego ou um melhor, ou ter um plano educacional. Sem uma vida com propósito e significado, a existência se torna uma tragédia. E então o seu lote é a miséria. E então, de qualquer forma, pedimos às pessoas para passarem por esses 8 domínios diferentes e dizerem: ok, você pode ter o que quer, mas tem que mirar nisso. Pecado significa, a propósito, errar o alvo. Isso é o que te afasta de Deus, é errar o alvo. Que alvo certo, que alvo certo? Você tem que pelo menos saber que há um alvo, então você tem que tentar acertá-lo. Sabe? E talvez você nem saiba onde está o alvo, mas sua mira não é boa, mas pelo menos você estabeleceu um alvo agora e pode praticar. E então, bem, se você tivesse um relacionamento íntimo, como seria se tivesse alguns amigos, como gostaria que essas amizades fossem conduzidas, se tivesse um emprego ou uma carreira, o que poderia ser, se tivesse o que queria. Sua jornada rumo à Terra Prometida é inspiradora e desperta emoções positivas. Você experimenta emoção positiva ao se ver progredindo em direção a um objetivo valorizado. Sem objetivo valorizado, sem emoção positiva, é assim que seus sistemas estão configurados psicofisiologicamente de forma negativa. Raiva, amargura e medo podem te paralisar. O que você faz com esses sentimentos? Faça um bom balanço de sua natureza pecaminosa. Digamos que você sabe a quais tentações você é propenso e o que te tira do caminho batido. E talvez você se sinta culpado por isso. Você sabe onde estão suas fraquezas e provavelmente tem alguma ideia de que tipo de inferno você poderia habitar se deixasse essas fraquezas ganharem a mão. Então, por que você não escreve sobre isso por 15 minutos? Digamos que isso não é o que você poderia ter em 5 anos. É o buraco que você poderia cavar para si mesmo se decidisse, sabe? Apenas ficar lá ou cavar. Todos sabem que cada um tem sua tentação. Para mim, provavelmente teria sido o álcool. Ele me acalmava em situações sociais, me fazia sentir uma afinidade mais próxima com as pessoas e era um bom estimulante, então era uma droga realmente boa para mim e eu gostava bastante, talvez até demais. Mas eu aprendi que tinha coisas melhores para fazer. Eu não teria parado sem coisas melhores para fazer. E isso é... O que você quis dizer com coisas melhores para fazer? Eu estava escrevendo meu livro Mapas do Significado quando estava ainda farreando como um pós-graduando. Eu já tinha começado a organizar bastante minha vida até aquele ponto, mas eu ainda era festeiro e sociável. Mas descobri que não conseguia pensar nem lidar com a tensão emocional do meu trabalho intelectual de ressaca. Era demais, pois minhas emoções ficavam mais sensíveis, especialmente a ansiedade. O trabalho que eu fazia era emocionalmente exigente, lidando com atrocidades históricas e motivações sombrias, impossível de lidar de ressaca. Uma vez que eu tinha escrito muito e estava editando, uma vez que você editou seu trabalho em um grau substancial, você tem que usar graduações cada vez mais finas de julgamento para continuar a melhorá-lo. Se você estiver com a mente embaçada, se você prejudicou seu julgamento quando edita, pode piorar, não melhorar. E então eu também percebi que as únicas vezes que realmente me arrependi das minhas ações foi quando estava bebendo, porque isso te desinibe e isso é divertido, pode ser muito divertido. Mas eu acordava no dia seguinte e pensava, sim, eu fui um pouco provocativo, fui um pouco agressivo, fui um pouco maldoso no meu humor, um pouco egocêntrico.
ou talvez mais do que um pouco em todas essas frentes, um pouco descuidado na minha escolha de parceiro, um pouco descontrolado no meu comportamento social em lugares onde não deveria estar, porque, sabe, eu estava começando a bem. Eu era um estudante de pós-graduação e professor naquela época e estava interagindo com professores dizendo o meio social sim, bem, não era hora de estar bêbado. Isso simplesmente não era bom. Isso funcionava no norte de Alberta até certo ponto, em algumas subculturas. Mas nessas situações, isso apenas me fazia parecer um tolo. Bem, me transformava em um tolo, não apenas parecia um. E então, quando você e eu nos casamos, eu não, e íamos ter filhos, eu pensei, bem, eu não vou beber quando tiver filhos. Sim, eu queria ter filhos. Você sabe, eu queria crescer nesse ponto e estava pronto para dispensar tudo isso naquela época. Em qualquer caso, então, você pode imaginar o inferno que você poderia habitar, e então a vantagem disso é que as pessoas geralmente têm medo de avançar. E não é de se admirar, mas você deveria ter muito mais medo de não avançar. E então, se você deixar esse inferno para trás, é como, bem, eu quero ir lá, não tenho certeza se tenho o esforço ou a energia para isso. É a escolha certa, eu quero voltar para lá. É como não, definitivamente não isso. E se você não sentir isso, se você não sentir esse inferno, então você não está nem perto de estar tão motivado quanto poderia estar. Porque se você tem algum senso de quão terrivelmente sombrio e escuro as coisas podem ficar, então, e isso está bem aí para você, e isso foi uma coisa que... Eu achei que foi útil. Achei que foi útil quando fiz a autoria do futuro para pensar para onde eu iria, se fosse para o lugar errado. Por quê? Bem, é bom saber como você vai se desmoronar. Sim, bem, então você é possível. E você também pode se perguntar e estudar. A atrocidade histórica também me ajudou com isso. É como, bem, você quer ser como você chamaria um sadista? Você está amargo e ressentido, querendo machucar os outros. É assim que quer acabar, mentindo e enganando, porque é assim que acaba se enganando. Querendo ser ressentido e amargo, pois é assim que acaba. Sim, mas às vezes, sabe, as pessoas simplesmente não sabem o que fazer a respeito, então seu programa ajuda a fazer um plano. Sim, bem, e o plano é realmente olhar, somos visionários, cara. Os seres humanos são visionários. Sério. Bem, eu descobri quando fiz a autoautoria, os 15 minutos de escrita que fiz, os sonhos que tive. Quando escrevi sobre meu futuro, apenas sonhei como seria se fosse exatamente o que eu queria. Sim. Defini os objetivos porque você os define depois. Isso no futuro. Autorando aquelas coisas que eu havia identificado. Apareceram na minha vida aqueles... Sim, isso foi muito chocante. Bem, a questão é que você olha para o mundo através de uma estrutura orientada a objetivos. E então, quando você muda seus objetivos, o que aparece para você no mundo muda. Não é místico em um sentido, mas em outro sentido é apenas compreensível. É como, bem, se eu olhar dessa maneira, vejo a televisão e o sofá, e se eu olhar desta maneira, eu vejo você na cadeira, bem, isso não é tão misterioso. Mas o que eu fiz foi mudar a realidade que se manifesta para mim, apenas mudando a direção da minha orientação. Bem, nós fazemos isso metafisicamente também, e então, por exemplo, se você decide que vai ser corajosamente confiante em relação às pessoas quando elas lhe oferecem uma oportunidade, mesmo que você seja cético e tímido, mas você decide, não, eu vou ter alguma fé nas pessoas, então eu vou ser corajoso e confiante, então, quando eles abrem uma porta para você, é uma oportunidade. Você pensará, essa é uma porta pela qual eu poderia passar, em vez de pensar, estou entrando em uma armadilha. É a mesma realidade em certo sentido, mas o grau, a maneira como você está interagindo com ela muda. Bem, pode mudar, pode inverter, pode mudar tão radicalmente que mal parece que você está vivendo no mesmo mundo. Existem muitas interpretações potenciais que você pode validamente aplicar ao mundo, e algumas delas são extremamente positivas e ainda funcionam, e não seria adorável se você pudesse aplicar uma visão incrivelmente positiva ao mundo de maneira calculada e estratégica, não de maneira instrumental, certo? Porque você está visando algo genuinamente bom, e isso funcionaria, e é assim que o mundo funciona.
Uma das coisas que eu amava na minha prática clínica era tão bom. Sinto falta disso. Estamos sempre trabalhando, sempre trabalhando. As melhores partes de mim e do meu cliente estavam trabalhando juntas para melhorar tudo em suas vidas e funcionou. Sabe, eu tive muitas clientes, mulheres que triplicaram sua renda em 4 anos. Elas nem mesmo achavam que isso era possível. É como se eu não ganhasse dinheiro suficiente, mal consigo pagar as contas, mães solteiras, não tenho ideia do que fazer, não gosto do meu trabalho. É como se fizéssemos um plano aqui, sabe? O que você quer? Bem, eu gostaria de ganhar esse dinheiro, por que não dobramos isso? E só porque você vai mirar em algo, algumas pessoas ganham mais dinheiro do que isso, então talvez pudesse ser você. Bem, isso é até possível, isso nem mesmo é possível. É como se apenas assumíssemos que talvez seja possível e ver o que você teria que fazer. Bem, você tem que juntar seu currículo. Bem, está cheio de buracos. Ok, vamos corrigir os buracos. Ok, agora você tem que fazer um plano. Bem, não sou muito bom em entrevistas, ok? Vamos praticar entrevistas até que você não seja apenas bom nisso, você está ansioso por isso. Já tive clientes em situações tão desesperadoras que a única coisa que pude fazer foi ajudá-los a se proteger. Mas eles eram uma minoria. Não mais que 5% da minha prática se encaixava nessa categoria. Para todos os outros, era como uma melhoria rápida em todas as frentes. Isso é muito divertido. E não há nada mais prático. Isso também é uma coisa. Não há nada mais prático do que desenvolver uma visão. Não é algum exercício fantasioso. Sem uma visão, você é caótico, fragmentado, desesperançoso e desapontado, e pode ser parado por um único obstáculo. Você é uma casa dividida entre si mesma. Você não progride, não está entusiasmado, né? O que significa estar cheio do Espírito de Deus com um propósito. E sua vida é uma sequência de decepções, frustrações e tragédias, e você é uma folha soprada ao vento. E isso não é o que você foi chamado para ser. Isso não é o que você foi chamado para ser. Você foi chamado para ser um construtor visionário do... Visão paradisíaca. Sério? Sério? É isso que você é. Terrível como é perceber isso. E então? Bem, o que temos a perder? Nós já vamos perder tudo o que temos a perder. Concordo. Estamos todos no jogo errado. E então, quer você queira ou não, você está apostando tudo na sua vida. Não sei se você pode ter menos medo da morte exatamente, mas eu acho que aqui está uma hipótese, e esta é uma hipótese socrática. Também abordo esse assunto no meu livro. Viva sua vida plenamente, de maneira correta. Você aproveita as vantagens, faz uso das vantagens que são colocadas à sua frente, faz uso de seus talentos, diz sim para as coisas, diz a verdade, como se levantar e ir atrás. Supondo que você possa fazer isso, porque algumas pessoas estão muito doentes e machucadas. Mas supondo que você possa fazer isso, acho que a única maneira de combater o medo da morte é viver. Eu acho que isso pode realmente funcionar. Já falei sobre isso com meu pai também, que está ficando bem velho. Perguntei a ele se gostaria de voltar a ter 18 anos, mantendo o conhecimento que possui hoje. Ele estava ambivalente sobre fazer isso agora. Sabe? Ele não disse não, mas também não disse sim. E conversamos sobre essa ideia de que se você vivesse sua vida plenamente, sabe, talvez isso fosse bom o suficiente, porque, sabe, eu amei ter filhos, mas não sinto que teria filhos novamente, sabe, porque de certa forma eu já fiz isso. E então, talvez exista um número definido de aventuras que você tem que viver na sua vida. Digamos que você tenha que se casar, ter filhos, ter uma carreira, ter amigos. É importante ter atividades significativas fora do trabalho. Esses são tópicos abordados no programa de autoria futura. Se você fizer todas essas coisas, pode ser suficiente. Você viveu sua vida e isso basta. Bem, não tenho certeza.
10 anos atrás eu pensei, sabe, se eu pudesse prolongar minha vida radicalmente, então eu o faria. Agora, aos 55 anos, não tenho mais tanta certeza disso. Estou envelhecendo, sabe? Tenho uma suspeita de que você pode chegar ao fim, sabe? É isso que parece. Quer dizer, eu não quero que isso aconteça em breve, mas talvez você se esgote tanto na vida que não sobre nada de você realmente. Você se preocupa que sua fama te prenda à pessoa que você era antes? Sim. Bem, Elvis se tornou um imitador de Elvis até o momento em que morreu. Sim, você teme que tenha se tornado um imitador de Jordan Peterson, que teme, em alguma parte, se tornar o famoso Jordan Peterson, brilhante de terno, essa certeza, na busca da verdade sempre certa. Acho que me preocupo com isso mais do que qualquer outra coisa. Eu espero que eu faça o melhor. A fama, em algum grau, quando você se olha no espelho, na quietude da sua mente, ela te corrompeu? Sem dúvida, em algum aspecto, eu quero dizer, é uma coisa muito difícil de evitar, sabe? Porque as coisas mudam ao seu redor, as pessoas são muito mais propensas a fazer o que você pede, por exemplo, certo? E isso é um perigo, porque uma das coisas que te mantém morrendo adequadamente é que as pessoas resistem a você de maneira ideal. É por isso que tantas celebridades saem do controle, e especialmente os tipos tirânicos que, digamos, governam países. Todo mundo ao redor deles para de dizer sim, você está desviando um pouco ali. Eles riem de suas piadas, abrem suas portas e sempre querem algo deles. O tapete vermelho está sempre estendido, é como pensar que seria adorável. Não se o tapete vermelho for estendido para você enquanto está a caminho da perdição. Isso não é um bom negócio. Você apenas chega lá de forma mais eficiente. E então, uma das coisas que eu tentei aprender a gerenciar é ter pessoas ao meu redor o tempo todo, que são críticas, que estão dizendo sim, eu poderia ter feito isso melhor, e você está sendo um pouco duro demais ali, e você está alienando pessoas desnecessariamente ali, e você deveria ter feito mais trabalho de fundo ali. E eu acho que a responsabilidade que acompanha isso aumenta à medida que sua influência aumenta. E isso é à medida que sua influência aumenta, então. E isso se torna muita responsabilidade. Sabe? E então talvez tenha um dia ruim. E bem, aqui está um exemplo. Eu tenho escrito algumas colunas ultimamente sobre coisas que me perturbam, como a fome iminente, por exemplo. E é difícil lidar com esses problemas. É difícil encarar esses problemas de maneira séria e é assustador. Seria mais simples ir com minha esposa para a casa de campo, passear no lago e apreciar o pôr do sol. E então, sou tentado a usar a raiva como uma energia motivadora para me ajudar a superar a resistência em fazer isso. Mas isso me torna mais duro e crítico no meu tom. Quando leio coisas assim, por exemplo, no YouTube, então pode ser o ideal agora, né? Eu tive debates com pessoas sobre isso porque tenho amigos que dizem, não, se você está chamando a atenção para o meio ambiente, ambientalistas globalistas estão assediando os agricultores holandeses, então um pouco de raiva é justificada. Outros argumentam que ser muito duro pode alienar pessoas que de outra forma te ouviriam. É como se fosse difícil encontrar o equilíbrio certo. Mas também, talvez, a raiva endureça sua mente a ponto de você não perceber a beleza sutil e silenciosa do mundo, o amor silencioso que está sempre lá e permeia tudo. Às vezes, você pode se tornar profundamente cínico sobre o mundo. Se for a coisa de Nietzsche, sim, não lute com monstros para não se tornar um monstro. E se você olhar para o abismo também olha para... Você está certo, mas eu diria, pode vir. Certo porque, bem, eu também digo sabendo que ele está absolutamente certo, mas ao contemplar o abismo por muito tempo, você enxergará a luz, não as trevas. Você tem certeza disso? Estou apostando minha vida nisso. Sim, essa é uma aposta aí tanto... Bem, isso é... Porque isso pode distorcer sua mente a ponto de tudo que você vê é abismo, é o mal neste mundo.
Bem, então eu diria que você não olhou o suficiente, sabe? Isso volta para o você é apenas as espadas limitadas, as espadas flamejantes. É como se eu dissesse que toda a história de Cristo foi prefigurada nessa imagem. É como a história de Cristo psicologicamente é a aceitação radical da pior tragédia possível. É isso que significa. É isso que a cruz significa psicologicamente. É como olhar para aquilo que você tem mais medo. Mas essa história não termina aí. Porque na história, Cristo passa pela morte até o inferno. Então a morte não é suficiente. O abismo da morte inocente não é suficiente para produzir redenção. A jornada para o inferno precisa ser voluntária. E isso pode valer para todos. Não há ideia mais aterrorizante do que essa por definição. E então, bem, você olha para esse poço. Quem sabe? Quem sabe com que frequência você olha para a morte, a sua própria, com que frequência você se lembra que isso acaba Pessoalmente. O tempo todo. Porque você, como um pensador profundo e filósofo, é fácil começar a filosofar e esquecer que você pode morrer hoje. O anjo da morte pousa em cada termo. Como assim? Com que frequência você realmente, conscientemente... Nota o anjo? O tempo todo. Acho que é uma das coisas que me tornou peculiar. Quando eu estava na pós-graduação, sabe, eu pensava, e eu tinha o pensamento da morte na minha mente o tempo todo, e notei que muitas das pessoas com quem eu estava, essas eram pessoas que eu admirava. Bem, isso não fazia parte do caráter delas, mas definitivamente fazia parte do meu... Eu acordava todas as manhãs, isso aconteceu por anos, pensando: o tempo é curto, vai em frente, o tempo é curto, vai em frente, há coisas a fazer. E então isso sempre estava lá, ainda está lá e ainda está lá, eu diria, e é insuportável em certo sentido. Você tem medo disso, tipo, o quê? Qual é a sua relação? Sim, sabe? Eu estava pronto para morrer 1 ano atrás. E não casualmente, eu tinha pessoas que eu amava, sabe? Não estou muito preocupado comigo, mas sim em cometer um erro. Sim. Recentemente, Elon Musk falou sobre a morte de forma casual durante uma conversa. Quando perguntado sobre o assunto, ele disse que seria um alívio e simplesmente continuou o diálogo, marcando os presentes com sua resposta. E eu pensei, bem, você sabe, ele tem muito peso sobre os ombros. Tenho certeza de que parte dele pensa que seria mais fácil se isso não estivesse aqui. Agora, ele disse isso casualmente, mas foi um momento revelador na minha opinião. Então, para ele, essa é uma questão de por que viver o esgotamento da vida, sim. Você chama isso de vida é sofrimento, mas sim, a dificuldade. Tenho mais medo do inferno do que da morte. Você tem medo da coisa que segue. Não sei se segue ou fica sempre aqui. E acho que vamos descobrir. Qual é a conexão entre a morte e o inferno? Eu não sei. E eu não sei. Há algo que precisa ser feito antes de você chegar. Viver de uma maneira que te leve ao inferno aumenta as chances de ter uma morte terrível. Sabe, se você não sabe o que deve fazer com sua vida, não sabe quem deve ser, às vezes você pensa nisso como qual carreira deve seguir. Mas aqui está outra maneira de pensar sobre isso. É uma espécie de ethos dos SEALs que o deputado Crenshaw detalhou. Aqui estão algumas coisas que você poderia ser. Essas são minhas palavras. Estas são dele. Você será alguém que nunca se atrasa. Você será alguém que cuida de seus homens, os conhece e atende às suas necessidades antes das suas. Você será alguém que persiste diante da adversidade. Você será alguém que assume o comando e lidera quando mais ninguém o fará. Você será detalhista, o que você discute muito nas sessões posteriores do livro, sempre vigilante, atento,
Você será agressivo em suas ações, mas nunca perderá a calma. Você terá senso de humor, porque às vezes é tudo que pode te ajudar nas horas mais escuras. Você trabalhará duro e se esforçará mesmo quando ninguém estiver olhando. Você será criativo e pensará fora da caixa. Mesmo que isso te cause problemas, você é um rebelde. Mas não um amotinado, você é um faz-tudo e mestre de nada. E então, você segue isso um pouco mais tarde com estes parágrafos. Seja agressivo o suficiente para matar o inimigo, mas imediatamente calmo o suficiente para não assustar a velhinha. Você será aquele homem que é mentalmente forte o suficiente para operar em um caos horrível e então imediatamente transitar para a tranquilidade. Tudo isso sem quebrar mentalmente. Você fará a transição efetiva de agressor hipermasculino para cuidador gentil. Você será tanto um guerreiro quanto um cavalheiro. As qualidades que tornaram os líderes Sea, Air and Land grandes raramente eram físicas por natureza. Eles ouviam, eles capacitavam sua equipe para ter sucesso. Confiando cuidadosamente aos indivíduos responsabilidades adicionais, é um verdadeiro ethos conservador lá. Eles destacavam bom desempenho publicamente e criticavam mau desempenho em particular. E então, bem, você sabe, essas são listas de virtudes e talvez não sejam a única lista de virtudes possíveis, provavelmente não. Mas se você está perdido e não sabe por onde começar a praticar, você também fala sobre essa ideia de que essa é uma ideia aristotélica. Você sabe que nós somos nossos hábitos, nos tornamos o que praticamos. E se imagine, se você está perdido e está ouvindo, você pensa bem, você acha algumas coisas admiráveis, bem, você poderia praticar essas coisas e você pode praticá-las localmente e minimamente em seus próprios relacionamentos. E você pode começar a ficar bom nisso. E conforme você fica bom nisso, você melhora, não é? E então você pode ampliar o escopo de sua ação para uma visão mais ampla. Então você disse aqui também, vamos para outra citação aqui. Esse conselho é muito prático e sábio do ponto de vista terapêutico para toda a vida. Ao longo da sua vida você tem pessoas que admira. Ok, então vamos pensar sobre isso, você admira. O que isso significa? Por que para cima? Bem, para cima é algo que chama de longe, é como uma luz em uma colina. E nós automaticamente assumimos que aqueles que admiramos são pessoas que olhamos para cima. Então isso especifica uma distância e uma direção e é para cima, é para uma vista mais alta, digamos assim. Então automaticamente existem pessoas que despertam esse espírito em você. Você já notou o jeito que isso... Pode também implicar que há algum sentido de luta necessário para chegar a esse ponto, porque é mais fácil descer do que subir. Sim, definitivamente, isso mesmo. É uma caminhada morro acima. E também implica julgamento, porque se alguém está acima de você, então eles também servem como um juiz, ou você serve como um juiz em relação a eles, porque você se compara de forma desfavorável com eles. E isso também pode inspirar você a derrubá-los. Essa é realmente a história de Caim e Abel, e essa é uma história importante. Você já notou a maneira como um professor, pai, colega de trabalho, mentor ou amigo interage com os outros e você sai pensando, esse comportamento simplesmente funciona melhor. Eles são respeitados, admirados e bem-sucedidos. E você se pega se perguntando, por que isso acontece se você for um pouco humilde em vez de sentir inveja, certo? Porque, caso contrário, você pensa que aquele maldito trapaceiro, ele apenas roubou sua posição e é por isso que ele a tem. Mas se você for um pouco humilde, pode pensar bem, não, aquele cara parece bem-sucedido. Ele pode saber algo que desconheço. Você está notando atributos e traços de caráter que são bons e valem a pena aspirar. Você está percebendo características que fazem algumas pessoas terem mais sucesso que outras. Você está percebendo como um herói se parece. E no processo, você está descobrindo um caminho composto por traços de personalidade desejáveis que ajudam você a ascender em hierarquias sociais. Essa é a escada de Jacó. A propósito, essa escada que é a hierarquia para o bem, essa é a visão que Jacó tem do caminho para Deus. É uma estrutura hierárquica com o que é finalmente bom
no ápice, por definição, certo? O melhor de todos os bens possíveis. E então existem estruturas intermediárias, todo o caminho até o topo e seres habitando essas estruturas. E isso não é metafísico, né? É como se você encontrasse alguém que admira, a razão pela qual você os admira é porque eles estão mais acima nessa hierarquia celestial, por assim dizer, do que você, e todo o seu sistema nervoso lhe diz isso. Você é compelido a ouvir, você é compelido a prestar atenção pela ação de sua própria mente inconsciente. Você sabe o que é interessante sobre este ponto? De identificar esses heróis, ou pelo menos modelos a seguir, você pode chamá-los de qualquer um. Eu pensei que heróis era uma palavra mais convincente para a escrita. É interessante como a cultura pop desempenha um papel importante nisso, pois muitas pessoas não têm bons modelos a seguir em suas vidas, e é preciso reconhecer isso. E então, para onde eles deveriam se voltar? Talvez seja uma das razões pelas quais é tão importante lutar nessas guerras culturais que você e eu nos envolvemos regularmente, que se tornam uma parte séria e necessária da nossa política, mas também profundamente lamentável. Eu realmente acho que o ataque à cultura pop por essa esquerda progressista vitimista atingiu um teto. Eu acho que há uma séria reação contrária. Filmes como o recente Top Gun, que pode ser o de maior bilheteria de todos os tempos, chamam a atenção. Filme fenomenal e muito divertido de assistir, pois possui todas as virtudes clássicas. Infundido nele sobre relacionamentos e sobre como você trata as pessoas e quais são as consequências de tratar as pessoas dessa maneira. Essas coisas falam com as pessoas de uma maneira mais profunda. Elas não conseguem necessariamente articulá-las, mas acho que elas entendem quando veem. E há essas minorias radicais que são muito barulhentas, que querem que isso mude, sabe? Eles querem algo mais, para estar naquela colina, mas as pessoas reagem contra isso porque não é verdade, não há verdade nisso. Sim, bem, sim, e algo grita de dentro deles, então, e isso pode ser apelado por um contador de histórias. Eu vi a mesma coisa na série Marvel Avengers, é que há um retorno a qualquer ampla gama de virtudes clássicas. Certamente irmandade, um tipo de ethos militar, sacrifício, um esforço para cima, certamente virtudes masculinas, a combinação do Hulk e do Homem de Ferro, por exemplo. Isso é. Há um elemento monstruoso no Hulk, mas ele é um herói em um sentido estranho. E ele também é a força revitalizante para o Homem de Ferro quando ele quase morre. E é por isso que esses filmes foram tão necessários e tão atraentes, porque eles estão, de fato, abordando um vazio conceitual radical na cultura, e é um vazio que você está abordando em seu livro, especialmente com seu apelo. Apelo tríplice, digamos, ao dever, responsabilidade e humor ao mesmo tempo, certo? Que é uma espécie de estoicismo diante da catástrofe. Isso é um grande problema na vida, você sabe. Imagine que você está focado em algo, mas então descobre que está na direção errada, tornando o seu objetivo impossível ou equivocado. Então, em que você tem que confiar para se corrigir? Obviamente não é o seu objetivo, mas pode ser a sua capacidade de estabelecer um novo objetivo, e isso depende muito do seu caráter, com certeza. Então, eu não acho que existe um objetivo mais fundamental do que o que você deveria ser. E não há fundamento, não há melhor maneira de caracterizar o que você deveria ser do que você deve fortalecer o seu caráter. Essa é a disposição para olhar para o abismo, que obviamente é o que você fazia ao ir para a Ucrânia. É olhar para o abismo que te faz melhor. A questão é, e talvez seja aqui que a ideia de Nietzsche não seja tão diferenciada como se tornou. Às vezes, seu olhar pode ser forçadamente direcionado para o abismo e então você fica traumatizado. Se for involuntário e acidental, pode te matar. Quanto mais for voluntário, mais transformador ele é, e isso faz parte da ideia de enfrentar a morte e o inferno. É como, você pode tolerar a morte e o inferno? E a resposta é
Essa terrível resposta é sim, na medida em que você está disposto a fazer isso voluntariamente. E então você pode perguntar, bem, por que eu deveria me submeter à morte e ao inferno? Eu sou inocente. E então a resposta para isso é: mesmo os inocentes devem ser voluntariamente sacrificados ao mais alto. Que distinção interessante. Voluntário. Voluntário, sim, bem. É por isso que a doutrina cristã central é pegue sua cruz e siga-me. E eu não estou falando em termos religiosos, dizendo que eu estou apenas falando como um psicólogo. É como uma das coisas que aprendemos nos últimos 100 anos, é a exposição voluntária àquilo que congela e te aterroriza. Em proporções medidas é curativo. A primeira coisa que faço como clínico quando alguém vem até mim e diz que está deprimido é me fazer uma pergunta bem: o que essa pessoa quer dizer com isso? Então eu tenho que descobrir porque talvez eles não estejam deprimidos, talvez eles estejam hiperansiosos, ou talvez eles sejam obsessivos. Como existem várias formas de emoção negativa, poderosa, então elas precisam ser diferenciadas. Mas então, a próxima pergunta que você tem que fazer é, bem, você está deprimido? Ou você tem uma vida terrível? Ou é alguma combinação dos dois? Então, se você está deprimido, pelo que eu posso dizer, você não tem uma vida terrível. Você tem amigos, tem família, tem um relacionamento íntimo, tem um emprego ou uma carreira, tem a educação que deveria ter dado à sua inteligência, usa seu tempo fora do trabalho sabiamente, não é escravo do álcool ou de outras tentações. Você está fundamentalmente envolvido na comunidade e tudo funciona bem. Se você tem esses sintomas e está se sentindo muito mal, pode estar doente ou deprimido. E então, às vezes, há uma rota bioquímica para isso, tratamento disso. Minha experiência como clínico é que, se você está deprimido, mas tem uma vida e toma um antidepressivo, provavelmente isso vai te ajudar muito. Agora, talvez você não esteja exatamente deprimido, você apenas tem uma vida terrível. Como isso se parece? Você não tem relacionamentos, família estruturada ou amizades. Você não tem nenhum plano, não tem emprego, usa seu tempo fora do trabalho não apenas mal, mas destrutivamente. Você tem um hábito de drogas ou álcool, ou algum outro vício, como o vício em pornografia. Você está completamente desengajado na comunidade ao redor. Você não tem nenhum suporte para te sustentar no seu modo atual de ser, ou você avança. E então, como terapeuta, bem, você faz duas coisas. Bem, se for depressão per se, como mencionado, pode haver rotas bioquímicas e nutricionais que podem ser abordadas. Provavelmente é uma questão fisiológica. Se você está deprimido, mas tem uma vida razoável, às vezes é possível encontrar refúgio nos sonhos, mesmo que parcialmente. Às vezes, para ajudar as pessoas, porque os sonhos contêm as sementes do potencial futuro. Se você é um excelente sonhador e consegue analisar sonhos de forma útil, isso pode ser verdade. Para pessoas criativas e para aquelas que têm uma vida difícil. É como se dissesse, ok, você tem uma vida terrível, bem? É como se dissesse, ok, você tem uma vida terrível, bem, vamos escolher uma frente. Que tal você precisar de um amigo, um tipo de amigo? Você sabe como apertar as mãos e se apresentar? Eu vou pedir para a pessoa me mostrar, então vamos fazer isso por um segundo. É assim, oi, eu sou Jordan, e as pessoas não sabem como fazer isso. E então elas nem conseguem começar a bola a rolar. Jordan acabou de me dar um aperto de mão firme. Sim, ao contrário de um peixe morto, sabe? E existem essas habilidades sociais elementares que, hipoteticamente, se você fosse bem cuidado, aprendeu quando tinha uns 3 anos. E às vezes as pessoas têm... Eu tive muitos clientes para quem ninguém nunca prestou atenção e eles precisavam de cerca de 10.000 horas de atenção, e parte disso era apenas ouvir, porque eles tinham 10.000 horas de conversas que nunca tiveram com ninguém e estavam todos emaranhados em suas cabeças. E eles tinham que apenas um cliente em particular com quem trabalhei por 15 anos e
O que ela queria de mim era que eu simplesmente calasse a boca por 50 minutos, o que foi muito difícil para mim, e apenas me contasse o que tinha acontecido com ela, e então o que aconteceu no final da conversa, então eu poderia discutir um pouco com ela. E conforme os anos passavam, o tempo que gastávamos em discussão aumentava proporcionalmente. Nestas sessões, até o momento em que paramos de nos ver quando minha prática clínica desmoronou. Estávamos conversando cerca de 80% do tempo, mas literalmente ela nunca havia sido atendida adequadamente antes. E então ela era um bloco não esculpido no sentido taoísta, certo? Ela não havia sido submetida àquelas espadas flamejantes que separavam o trigo do joio. E então você pode fazer isso na terapia. Se você está ouvindo e está deprimido, eu diria que se você não consegue encontrar um terapeuta, e isso está ficando cada vez mais difícil, porque na verdade se tornou ilegal ser um terapeuta agora, porque você tem que concordar com seus clientes. O que é uma coisa terrível de se fazer com eles. Assim como é terrível se opor a eles arbitrariamente, você poderia fazer o programa de autoautoria online, que auxilia na escrita de autobiografias. E então, se você tem memórias que têm mais de 18 meses que te incomodam quando você as lembra, parte de você está presa dentro disso, né? Uma parte subdesenvolvida de você ainda está presa nisso. Essa é uma maneira metafórica de pensar sobre isso, né? Por isso que ainda tem significado emocional. Você pode escrever sobre suas experiências passadas, mas eu recomendaria esperar pelo menos 18 meses. Se algo ruim aconteceu com você, pode se atualizar com uma autobiografia para evitar se machucar novamente ao encontrar isso. Há uma análise de falhas e virtudes. Esse é o autor presente, e então há um exercício de escrita guiada que ajuda você a fazer um plano futuro que é... Jovens que fazem isso podem ir para a faculdade. Jovens que fazem isso, 90 minutos apenas o autor futuro. 90 minutos. Eles têm 50% menos chances de desistir. É tudo que precisa. Como eu tinha clientes que estavam tão deprimidos que literalmente não conseguiam sair da cama. Então qual é o primeiro passo deles? Como você pode se sentar uma vez hoje? Não. Você pode se apoiar nos cotovelos uma vez hoje, como você reduz o dragão até encontrar um que seja conquistável, que te mova para frente, a uma rubrica para a vida. Reduza os dragões até encontrar um conquistável, e isso te dará um pequeno objetivo, proporcional à luta. Mas o lado positivo disso, porque você pensa que Deus, isso é deprimente. Você quer dizer que eu tenho que começar me sentando bem. Se você não consegue se sentar, mas o lado positivo disso é que a questão da distribuição, é que os agregados aumentam exponencialmente, e as falhas também, mas os agregados aumentam exponencialmente. Então, uma vez que você começa a bola a rolar, ela pode se mover bem. Essa pessoa de quem eu falei era incapaz de sentar comigo em um café quando nos conhecemos pela primeira vez, apenas conversando, mesmo que eu estivesse seu terapeuta. Mas no final ela estava fazendo comédia stand-up, então você sabe, levou anos, mas ainda assim, a maioria das pessoas não faz comédia stand-up, isso é uma grande conquista. Ela também lia sua poesia no palco. Então, para alguém que estava petrificado em paralisia pela ansiedade social e que teve que começar muito pequeno, foi uma grande conquista. Devemos fazer uma distinção muito clara aqui, que muitas vezes quando as pessoas estão amarguradas e ressentidas e se sentem vítimas, é porque coisas realmente terríveis aconteceram com elas. Agora, nem sempre, mas muitas vezes. E então a questão é se você está em uma situação e algo realmente terrível aconteceu com você ou aconteceu com você, então por que você não deveria se sentir como uma vítima? E existe uma alternativa melhor? E parte do que você estava tentando expor nesta parte do livro é quais são essas alternativas melhores. Então, parte de procurar esse herói é descobrir a partir do exemplo de outra pessoa. No seu caso, era sua mãe,
Mas essas outras fontes que você descreveu, de pessoas que estavam em uma espécie de inferno, em um sentido inegável, mas que escolheram de uma maneira muito real torná-lo o melhor possível, dadas as circunstâncias. E então eles tiveram que recorrer a fontes de poder, digamos, e força e fortaleza e resiliência, que não estavam, em certo sentido, obviamente associadas à catástrofe. Quer dizer, no caso da sua mãe, é uma situação bastante trágica. Ela é uma mãe jovem, ela tem filhos pequenos. Agora ela tem câncer de mama e luta uma batalha perdida ao longo de 5 anos. Isso é bastante ruim. E então você tem que se perguntar, dado que isso é obviamente bastante ruim, como é possível que alguém possa lidar com isso, não apenas com graça e coragem, mas com o tipo de graça e coragem que deixa seus filhos com como você chamaria, um senso inabalável da capacidade de prevalecer diante da adversidade mais profunda. Quer dizer, isso é realmente algo... Você disse aqui que milhares vieram antes de você e eles se saíram muito bem. Então pare de reclamar. Não é porque você não tem motivos, mas sim porque essa não é a abordagem correta. O fato é, e isso é um fato tão otimista, bem como um julgamento em certo sentido, o fato é que se alguém pode fazer, você também pode. Isso é algo, certo? Se você está lendo sobre os grandes heróis da história, pessoas que estão em situações terríveis, e você vê alguém se superar, e então você pode dizer que uma pessoa fez isso, e como você também é uma pessoa, talvez tenha a mesma capacidade, mesmo sem saber como acessá-la. Então, grande parte do restante do seu livro é, em certo sentido, um guia para ajudar as pessoas a descobrir como poderiam abordar isso. Uma das coisas que você aponta primeiro é, bem, perceba quem você admira. E então talvez tente conscientemente praticar para se tornar como aquilo. É conhecido de várias dimensões simultaneamente que o sistema que produz felicidade, digamos no sentido do fundador, produz essa emoção em relação à observação do movimento em direção a um objetivo valorizado. E então você pode tirar algumas conclusões disso, né? A primeira é que sem um objetivo não há felicidade por definição, porque a felicidade marca o movimento em direção a um objetivo valorizado. O próximo é bem, enquanto maior o objetivo, mais valor há na observação do movimento em direção a ele. Então, você pode se perguntar, qual é o objetivo mais alto? Por que não buscamos isso? Bem, então você poderia dizer, bem, você deve fazer o seu melhor para o melhor. Você pode dizer que isso é apenas para me satisfazer hedonicamente. É como, bem, espere um segundo, você sabe, a cocaína funcionará para isso porque a Índia realmente até ativa esse sistema. Mas, e sobre amanhã, a semana que vem e o mês que vem? O problema com o hedonismo como objetivo é que ele desaparece quando você está sofrendo. Mas mesmo falhando nisso, servir-se hedonisticamente no sentido restrito é focar apenas em si mesmo e no próprio prazer, desconsiderando o outro. Você de hoje, amanhã, da próxima semana e do próximo mês? E sobre o próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai levar uma vida hedonista e dissoluta. E o que você vai ser? Uma casca queimada e um naufrágio sombrio em 10 anos. Porque é isso que vai acontecer. E então, se você não se considerar como uma comunidade estendida ao longo do tempo, então você nem mesmo está se servindo. Se você se considerar uma comunidade ao longo do tempo, servir os outros e a si mesmo acaba sendo a mesma coisa. Eu acabei de fazer um curso sobre o Sermão da Montanha e Cristo em uma das sessões desse sermão, ele diz às pessoas que você não deve perder sua salinidade. Você não deve perder seu sabor e você é o sal da terra. E sem esse sal, tudo perde seu sabor. E o sal é um conservante e é um tempero. E essa frase é frequentemente conceituada como referindo-se ao sal da terra. Sabe, os tipos sólidos e confiáveis que suportam todos os fardos, mas não é isso que significa. Eu olhei para muitas traduções diferentes, conversei com muitas pessoas sobre esse versículo, e realmente o que significa
é que deve haver alguma picância, imprevisibilidade e humor em você. E deve haver alguma brincadeira no sistema, certo? Porque é isso que impede você de ser apenas a estreita e morta letra da lei, sem espírito. Deveria haver alguma cobra dentro da árvore, certo? Deveria haver algum fogo dentro do arbusto. Essas são todas maneiras de interpretar isso que são simbolicamente equivalentes. Deve haver algum dinamismo em você e uma boa parte disso está associada, bem, ao entusiasmo que é divertido. Mas entusiasmo significa estar imbuído com o Espírito de Deus. É por isso que as pessoas gostam tanto de comediantes também, porque é isso que eles fazem. E então você tem que deixar no dever com humor. E seu livro faz um belo trabalho disso também, porque seu livro, que é um livro muito conservador e da melhor maneira possível, é um chamado ao dever e responsabilidade, mas você constantemente retorna a temas de estoicismo e humor que estão ligados de alguma forma, sabe? Eu estava em Newfoundland na última semana, fazendo um documentário lá em Newfoundland. É uma rocha áspera e é bela e dura, e as pessoas lá são duras e resilientes porque tiveram que ser. E os Newfies têm um ótimo senso de humor e estão sempre fazendo piadas. E isso é um fermento necessário, certo? Essa habilidade de lidar com assuntos sérios com um toque leve. E é algo que estou tentando aprender a fazer cada vez mais, mesmo nas conversas mais sérias, sabe? Porque se você é um mestre, você tem ambos. Você tem um toque leve e senso de humor, algo comum em militares que enfrentaram situações difíceis. Ao ver alguém sofrendo profundamente, o ideal é oferecer uma possível boia salva-vidas, que provavelmente é a compaixão, a atitude correta nessa situação. Boia salva-vidas certa para jogar a um bebê. Você sabe quem está sofrendo essa espécie de compaixão avassaladora. Mas para alguém que é um adulto ou está progredindo para ser um adulto, a boia salva-vidas que pode ser jogada é que há algo dentro de você que permitiria que você fosse mais do que é e muito mais, e talvez suficientemente mais, para que você pudesse realmente lidar com esse sofrimento, para que ele não se transformasse em inferno e levasse tudo junto com ele, e não há nada mais otimista do que isso. Você diz algo aqui que eu acho extremamente... Vou ler algo do seu livro aqui. É verdade que o caráter é, até certo ponto, inato. Eu diria que o que isso faz é que nos proporciona a cada um de nós uma gama de talentos e uma gama de tentações, e é algo assim. Então é o que nos é dado, e certamente há um elemento genético nisso. Nossa composição genética nos imbui certas propensões, mas é tão verdade que o caráter é principalmente uma consequência de escolhas. Curiosamente, todos nós fazemos escolhas, e devemos fazê-las deliberadamente com o conhecimento de que essas escolhas fazem parte de nossa responsabilidade para com um propósito além de nossos próprios objetivos egoístas. Essa responsabilidade é para com sua família, amigos, comunidade e país. Isso é algo que os conservadores defendem como um caminho para a virtude, sabe? E o que é tão interessante nisso, na minha opinião, como um antídoto ao liberalismo atomístico, digamos que hiperprivilegia o indivíduo, é que definitivamente tem sido minha observação, como psicólogo clínico, que nas profundezas da miséria, a capacidade que você tem de ser útil para outras pessoas, sua família, seus amigos, sua comunidade, seu país, isso é realmente uma graça salvadora nessas circunstâncias, sabe? E que as pessoas realmente encontram um significado profundo e duradouro nesse serviço. Então não é apenas repreensão e o apontar para o dever. É como não, você não entende que se você está em situação desesperadora, se sua vida desmoronou, se você é niilista e miserável e talvez você tenha seus malditos motivos, porque talvez você tenha, ainda é o caso que se você se afastar de si mesmo e tentar melhorar a vida de outras pessoas, isso é a melhor coisa possível que você pode fazer por si mesmo.